Meus amados irmãos, os que puderem abrir a Bíblia Sagrada, vamos abrir no texto que lemos, no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 21. Meus amados irmãos, com a ajuda de Deus, nós queremos trazer uma palavra para os irmãos esta noite, principalmente para as mães, mas não deixará de servir para os pais, né? Antes da mensagem, tem um irmão aqui que eu estive na casa dele uns 15 dias passados, e lá ele é um vendedor e distribuidor de açaí, lá no poço, bem pertinho da igreja. Cadê o irmão? Ele está aqui presente? Ah, está ali de camisa amarela, irmão. O nome do irmão? Muito bem. Deus sabe, glória a Jesus. A pessoa fica velho, fica meio surdo, né? Mas vocês ouviram aí? Pronto, então tá bom. Ele faz um açaí muito gostoso. Tem pessoas que são apaixonadas por açaí. Ele me serviu ali um açaí. Eu não sou chegado a açaí, porque não me criei com essa cultura. Essa geração mais nova, né? É que foi criada com essa cultura de comer açaí. E eu contei ele a história lá. Eu digo, irmão, não tem outra coisa para misturar, não? Glória a Deus. Aí contei a história de um navio que chegou da África com os africanos. E os africanos não sabiam falar português. E aqui em Pernambuco, em Recife, no Porto de Recife, tinha um senhor de engenho bom. Os irmãos sabem que sempre teve gente boa, né? Tinha os malvados, os perversos, mas tinha o senhor de engenho bom. E o senhor de engenho comprou um africano e disse, olha, eu vou colocar você na casa grande. E disse, vou lhe ensinar português. Aí fez uma amizade com o africano e ensinava o português. Aí o laranja, dizia, olha, africano, laranja, africano, onho, laranja, sim, muito bem. Farinha, africano, onho, farinha, sim, muito bem. E assim foi. Um dia o senhor de engenho estava comendo açúcar, comendo abacate, e com a colher, comendo e botando torrão de açúcar. Naquele tempo não havia açúcar refinado, era nos torrões, e a pessoa desmanchava com os dedos. E botou e comendo com a colher. E o africano olhando. Aí o senhor disse, tá, nunca viu não? Não, o que é isso? Isso é abacate. Aí o senhor de engenho disse, quer? Ele disse, oi, o abacate é bom? Se é, toma. Ele cortou um abacate, deu a ele meteu o dedo todo na boca. Disse, oi, o abacate é ruim. O senhor de engenho disse, bota açúcar. Aí ele pegou o açúcar, botou, comeu e disse, oi, bom é abacate, bom é açúcar. Aí eu cheguei lá e disse, bota uma coisinha aqui para ele. Mas tem gente que é apaixonada. Então quem for apaixonado vai lá no poço, ali na rua da igreja, só na frente da igreja dobra, e a primeira rua à direita, né? Assim, a primeira e a segunda. A segunda, né? Segunda rua à direita, está lá a placa. Mas os irmãos que gostam, aproveitem e vão lá. E quem não gosta, faça como eu vou lá de novo, para ver se eu aprendo a gostar. Glória a Deus, né? Meus amados irmãos, nesta noite nós traremos uma palavra a respeito de um caso que aconteceu nos dias de Davi. Irmãos amados, deu uma seca 3 anos consecutivos. Uma seca já é uma coisa anormal, mas 3 anos consecutivos é uma coisa terrível. E Davi era um homem espiritual, era um homem que tinha uma sensibilidade com Deus, e ele foi orar a Deus, perguntando a Deus por que aquela seca. Isso já tem um exemplo para nós. Quando nós sentirmos que está alguma seca, nós devemos ir orar e perguntar ao Senhor por que aquela seca. E a Bíblia diz, irmãos, que o Senhor respondeu a Davi, disse, Davi, isto aí é por causa de Saul, por causa da sua casa sanguinária. Ora, fazia tempo que Saul havia morrido, e Davi já era rei, fazia um bom tempo, e agora chegou uma seca de 3 anos consecutivos, e Davi pergunta a Deus, e Deus diz que era por causa de um crime que Saul havia cometido no passado.
E Davi, irmãos amados, ficou preocupado e perguntou o que era. E Deus disse: é porque Saul matou os gibeonitas desnecessariamente. Havia séculos que os gibeonitas moravam no meio do povo de Israel. Eles eram cananeus, mais precisamente amorreus, que fizeram aliança com Josué, de Josué não matá-los, e também eles não matarem o povo de Israel. Fizeram um pacto diante de Deus, e pacto tem que ser respeitado, aliança tem que ser respeitada. Tem gente que faz um compromisso hoje e amanhã já esquece do compromisso que fez. Existem vários tipos de alianças, de pactos. Quando você casa, você faz um pacto de ser fiel, de amar, de cuidar do outro. Mas tem gente que faz aliança hoje e quando é com 6 meses o pau está cantando. Então quebrou o que, irmãos? Aliança. Quando você vai se batizar, você faz uma aliança. Você promete ser fiel a Deus. Você promete obedecer a doutrina cristã. Você promete obedecer os pastores, ser fiel a Deus, ser fiel à igreja. Mas muita gente com pouco tempo quebra o voto que fez na profissão de fé, quebra a aliança. Você vai trabalhar numa empresa, quando você assina o contrato de trabalho, você está aceitando as condições. Aquilo não deixa de ser uma aliança, um pacto. E quando é com 3 meses de trabalho, você está dando nó cego. Então você quebrou a aliança. Você quebrou. E toda quebra de aliança, irmão, tem uma consequência. E a consequência não veio nos dias de Saul, mas veio nos dias de quem, meus amados irmãos? Davi. Porque quem herda o reino, herda o bônus, mas herda também os ônus, os pesos, os compromissos. E Davi, irmão, cometeu um erro aqui. Ele deveria ter consultado ao Senhor sobre o que fazer para reparar a quebra da aliança. Já que ele estava falando com Deus, ele deveria ter perguntado a Deus: Deus, e agora? Não sabe que os israelitas não podiam matar os gibeonitas. E outra que os gibeonitas não deram motivo. Os gibeonitas viviam em paz no meio do povo de Israel. Então foi uma alta traição pegar pessoas indefesas, pessoas inofensivas e matar. Aquilo ofendeu a quem? Aquele crime de Saul ofendeu a quem, meus amados irmãos? A Deus. Porque o que a gente faz com o próximo ofende a Deus ou agrada. Não faça o mal ao seu próximo, porque no dia final o Senhor vai dizer: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste. Embora que na nossa teologia pentecostal isso se refira ao juízo das nações, mas aí tem um princípio geral para todos os juízos. Quer dizer o quê? Que o que nós fizermos com o próximo, estamos fazendo com quem? Com Deus. Porque o homem é a imagem e o que, meus amados irmãos? E semelhança de Deus. Então você ofender a imagem, você está ofendendo ao dono da imagem. Glória a Deus. E ali, irmãos, Deus ofendeu-se e Deus mandou uma seca. E Davi era para ter perguntado a Deus: Deus, o que é que nós devemos fazer para reparar? O que é que nós devemos fazer para expiar a nossa culpa? E Deus daria uma solução. Mas ele parou de falar com Deus e foi perguntar aos gibeonitas: que faremos para reparar o prejuízo, para reparar a injustiça? E os gibeonitas não tinham uma revelação plena de Deus, e eles disseram: só tem um meio de fazer uma reparação, de fazer uma expiação, é pegar 7 descendentes de Saul e enforcá-los perante o Senhor em Gibeá. Meus irmãos, e Davi, como fez uma imprudência, mandou catar na família de Saul 7 varões, filhos e netos, para enforcar
diante do Senhor em Gibeá. Eu tenho certeza, pastor Moisés, que se ele fosse perguntar a Deus, Deus daria outra solução. Aleluia! Deus sabe melhor do que o homem o que fazer. Mas ele não perguntou a Deus, ele perguntou aos gibeonitas. E os gibeonitas disseram: traga 7 homens da descendência de Saul, para nós enforcarmos perante o Senhor em Gibeá, como reparação, como expiação. E meus amados irmãos, Davi poupou Mefibosete, filho de Jonatas. Poupou Mefibosete porque ele tinha feito uma aliança, mas ele pegou 5 filhos de Merabe, que era a irmã de Mical, filha de Saul, no caso 5 netos de Davi, netos de Barzilai, também, filhos de Adriel. E meus amados irmãos, pegou mais 2 filhos de Rispa. Essa era concubina de Saul. Pegou 5 netos e 2 filhos. O nome de um filho de Rispa, que era concubina de Saul, era Armoni ou Harmoni. Eu creio que é Harmoni porque não tem acento. Harmoni, e o outro chamava-se Mefibosete. Só que esse Mefibosete não era o deficiente físico, era outro Mefibosete que era filho. Então Saul tinha um filho de uma concubina chamado Mefibosete e tinha um neto, filho de Jonatas. E meus amados irmãos, eles pegaram aqueles 7 descendentes de Saul, levaram ao Monte Gilboa, prepararam uma forca coletiva e enforcaram os 5 filhos de Merabe, que eram netos de Saul, e os 2 filhos de Saul com a concubina Rispa. E meus amados irmãos, a Bíblia diz que a partir daí a seca terminou. Mas eu quero frisar o versículo 10, se for possível. Eu gostaria que os irmãos lessem, para que ficasse mais interessante um pouquinho. 1, 2, 3. Então Rispa, filha de Aiá, tomou panos e cilícios e estendeu-se sobre uma penha, desde o princípio da serra até que destilou a água sobre eles do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles, de dia, nem os animais do campo de noite. Muito bem, meus irmãos. Aqui está uma pequena história de uma mulher chamada Rispa. Essa mulher não era a esposa legítima de Saul. Saul havia morrido, deixaram esta viúva. Ela era concubina, que era tolerado, não era aprovado por Deus, porque a Bíblia diz que no princípio Deus disse: deixará o homem, o seu pai e sua mãe, e se unirá a quem, meus irmãos? A sua. O projeto original de Deus era a sua. Então, quando você vê na Bíblia alguém com mais de uma, como no caso dos patriarcas, no caso de Salomão, que teve 1001 mulheres, não vá na onda não. Aleluia. Porque aquilo ali foi um desvio. Aquilo ali foi, a Bíblia, ela conta o fato, mas ela não está provando. Nem sempre o que é descritivo na Bíblia é normativo. Apenas a palavra de Deus está descrevendo, mas não está mandando. A palavra de Deus está contando, mas não está ordenando. Não, é preciso você entender. O fato de uma coisa estar na Bíblia não significa que Deus está aprovando. Está apenas contando, está apenas descrevendo, mas não está normatizando. Então, irmãos, essa mulher chamada Rispa, concubina de Saul, ela tinha 2 filhos. E esses filhos, irmãos, eles foram mortos, foram enforcados. Agora a Bíblia diz, irmão, que aquela mulher, ela foi, pegou os corpos dos seus 2 filhos, colocou sobre uma penha, um lugar elevado, armou uma barraca de cilício, de pano de saco, colocou alguns paus e colocou uma barraca de pano de saco. E aquela mulher ficou ali junto daqueles 2 corpos. A Bíblia diz que ela ficou somente 2 horários, de dia e de noite, certamente com um bastão na mão, com uma vara, para afugentar, irmãos, de dia as aves. De dia ela ficou com uma vara na mão, um bastão, porque os irmãos sabem que as aves de rapina, elas vivem de carniça.
Então ela ficou ali, irmãos, com um pau na mão, afugentando os abutres, afugentando os urubus, afugentando as aves de rapina, para não devorarem os corpos de seus filhos. Porque também o condenado era tido por maldito, não tinha direito à sepultura. E de dia ela ficou para espantar as aves dos céus, e de noite ela ficou para espantar os animais do campo. Quando chegava uma hiena, ela já estava com um pau na mão para botar a hiena para correr. Quando chegava um chacal, ela já estava com um bastão na mão para espantar o chacal, para botar para correr. Quando chegava qualquer bicho noturno que vivia de cadáveres, ela colocava para correr, irmãos. Imaginem a paixão daquela mãe por aqueles 2 filhos. Aleluia! Ela esperou que os corpos se decompusessem. Ela esperou que os corpos se derretessem na penha. O mau cheiro, o incômodo. Glória a Deus, eu creio que ela comeu muito pouco. Alguém caridoso deve ter trazido um prato de comida, deve ter trazido uma botija de água, mas ela comeu a pulso aqueles meses, ela bebeu a pulso aqueles meses, só chorando e com um bastão na mão, uma vara, afugentando as aves de rapina e afugentando os animais carniceiros. Glória a Deus para sempre. É um exemplo na Bíblia pouco falado, pouco pregado. Eu mesmo ainda não vi uma pregação sobre Rispa. E também não lembro se li alguma coisa sobre Rispa. Mas hoje no meu culto doméstico, lá em casa, veio a família toda, os meninos, os netos. Já tenho 4 e agora essa semana deve estar chegando o 5º neto. E nós fizemos o nosso culto doméstico hoje, a propósito, porque foi o dia das mães, almoçaram todos lá em casa, e Deus me fez lembrar dessa palavra no nosso culto, e foi o tema da pregação: o amor de Rispa pelos seus filhos. Eu pergunto à igreja, se ela fez isso com seus filhos mortos, o que foi que ela não fez quando seus filhos estavam vivos? Aleluia! Aquela mãe prova que era uma mãe extremamente amorosa, era uma mãe extremamente zelosa, era uma mãe extremamente cuidadosa, porque ela não queria ver o urubu, o abutre rasgando a carne de seu filho. Ela não queria ver a hiena, a raposa ou o peba de noite rasgando a carne de seu filho. Ela ficou ali vigiando para que as aves não o comessem e para que as feras da noite também não comessem. Meus amados irmãos, pastor Arisvaldo, o que é que nós de hoje temos a ver com isso? O que é que as mães e os pais, não só as mães, hoje de forma especial, porque é o dia das mães, mas o que é que as mães e os pais têm a ver com isso? Irmãos amados, essa mulher tem uma lição para nós, para vocês mães principalmente hoje. Vocês precisam pegar um pau, vocês precisam pegar um bastão, vocês precisam, ou nós precisamos pegar uma vara e ficarmos não ao redor do cadáver dos nossos filhos, que graças a Deus ainda estão vivos, mas ficarmos cuidando dos nossos filhos, porque as aves de rapina, elas estão por aí, e os animais carniceiros também estão por aí para rasgar e para dilacerar os nossos filhos. Glória a Deus para sempre. E nesta noite o Espírito Santo nos convoca. Nesta noite o Espírito Santo convoca principalmente as mães, porque a mãe tem maior influência do que o pai na criação dos filhos, irmãos. Eu digo por experiência própria, eu pouco fiz pelos meus filhos. Quem mais fez foi a irmã Vaninha. Ela era, por isso que geralmente os filhos, eles gostam mais dos pais, porque os pais vigiam menos. A mãe é mais cuidadosa. De maneira que os meus, quando eram adolescentes, que ela ia chegando, dizia: vixe, lá vem a velha chata. Glória a Deus. Comigo eles nunca disseram isso, glória a Deus. Mas como eles diziam,
Glória a Deus, hoje eles riem quando a gente conta. Hoje, graças a Deus, já estão adultos, já são pais de família. Hoje eles já estão pagando o que fizeram. Glória ao Senhor Jesus, né? Aleluia, glória a Deus, né? Aleluia, é a lei da semeadura. Mas quando eles adolescentes, aquela fase difícil, quando a irmã Vaninha, eles estudavam aqui em Maceió, e sempre ela vinha, e quando ela chegava, eles recebiam com a cara feia, porque ela vinha vigiar tudo. Vinha com um tom de fiscal, glória a Deus nas alturas dos céus. E eles tinham raiva, né? Porque o fiscal chegou. Lá vem, tinha um irmão lá, chamado Edmundo, que ele era o vigia dos crentes, e quando ela ia chegando, eles, lá vem a irmã Edmunda, glória a Deus, para vigiar a gente. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então, irmãos, por quê? Porque a mãe, irmão, ela tem maior sensibilidade. A mãe enxerga mais do que o pai. Os irmãos sabiam disso, irmãos amados? A mãe enxerga mais do que o pai. A mãe, ela tem uma visão maior, e foi o próprio Criador quem fez isso. Glória a Deus. E meus irmãos, nesta noite, o Espírito Santo quer que vocês saiam daqui, cada uma com um bastão, com uma vara, para cuidar dos vossos filhos, e não deixar que os abutres, e as hienas, e as raposas, e outros bichos ferozes, os chacais, não venham rasgar e dilacerar os vossos filhos. Eles estão aí indo para a escola, eles estão aí indo para os colégios. Daqui a pouco a maioria está ou já estão indo para as faculdades, e eles estão expostos às aves de rapina. Eles estão expostos às hienas, aos animais do campo, aos chacais. E só o poder de Deus, só o bastão de Deus, só a vara de Deus é que pode afugentar, irmãos amados, essas desgraças que querem acabar com as nossas famílias. Na porta dos colégios, dentro dos colégios, se vende drogas. Quantos filhos que se perderam, porque dentro do colégio, na porta do colégio, havia um aliciador, havia um traficante, ou havia um aviãozinho lá dentro, travestido de aluno, travestido de estudante, glória a Deus, para espalhar o veneno, para acabar, para fazer do seu filho um dilacerado, para fazer da sua filha uma dilacerada. Mas você tem a ciência de Deus para espantar essas aves de rapina. Você tem que vigiar a paz do seu filho. Você não tem negócio de dizer que é falta de educação, não. De maneira, mãe vigiar a pasta do filho, mãe vigiar a internet do filho, não é falta de educação, não. É zelo, é o pau na mão para afugentar as hienas. Glória a Deus, os aliciadores estão na internet. Aqueles que trazem prejuízo, aliciadores sexuais, aliciadores de religiões falsas, de seitas heréticas, de feitiçaria, glória a Deus. E ele sabe que as crianças, ele sabe que os adolescentes são presa fácil para eles. Mas nós temos mães, nós temos pais que estão de joelho, e que estão vigiando, e que estão velando, para afugentarem de noite os animais, e de dia as aves de rapina. Aleluia. Estão aí, meus irmãos amados. Você tem que vigiar. Não se importe de ser politicamente correto. Hoje em dia o que voga é o politicamente correto, é não ofender. Não vamos ofender. Não vamos dizer não. Vamos concordar com tudo. Vamos dizer que tudo está bom. Vamos dizer que tudo está certo, para sermos politicamente corretos. Essa doutrina do politicamente correto, ela veio das profundezas do inferno. Glória a Deus. Eu vi há poucos dias o testemunho de um pastor de Campina Grande, na Paraíba. Ele contando que quando completou 16 anos, ele chegou para a mãe crente, e ele era criado na igreja, mas ficou frangotezinho e queria se desviar, chegou para a mãe com a cara de pau, né, incentivado pelos abutres, incentivado pelos animais. Mãe, eu vou para o carnaval fora de época aqui de Campina Grande. Ela disse: vai? Quando você vai? Se vou hoje à noite. Se hoje? Vai não, meu filho. Vai não, nem pense que você vai. Mas eu não sou mais crente. Mas não vai. Não vai, ou crente ou incrédulo, você não vai. Para o carnaval fora de época? Vai não. Mas quando eu completar 18 anos, eu vou. Ela disse: vai não também.
Você só vai quando você pagar suas contas. Agora, enquanto for eu que estiver lhe dando dinheiro para comprar camisa, para comprar sapato, para comprar perfume, para comprar o que você precisa, você não vai não. Agora, quando você arrumar seu emprego, que você casar, que você sair de casa, você vai para onde você quiser. Agora, debaixo do meu teto, quem não for crente em Jesus, é crente em mim. Glória a Deus. Porque eu não vou entregar você aos abutres. Eu não vou entregar você às aves de rapina. Eu não vou entregar você às hienas. De jeito nenhum, não vai. Aí ele fechou a cara e disse: pois fique sabendo que a partir de hoje eu não vou mais lhe amar. Ela disse: quem foi que disse que eu preciso do seu amor? O amor é uma opção. Ama quem quer. Eu lhe amo. Agora, quanto a você me amar, é problema seu. Se você me amar, não vai. E se não me amar, não vai. E eu não estou nem aí. Ele disse: pois eu vou me intrigar da senhora. Ela disse: pode se intrigar. Glória a Deus. Ele passou 3 dias intrigado da mãe. E a mãe passou 30 dias intrigada dele. Glória a Jesus. Ele disse: foi pior. Eu só passei 3 sem falar com ela. E ela passou mais 27 sem falar comigo. Glória a Deus. Irmãos amados, e hoje ele é pastor. Quem pode dar glória a Deus? A hiena não comeu, aleluia. As aves de rapina não comeram. Ele estava combatendo o politicamente correto. Ele estava combatendo a irresponsabilidade dos pais, a moleza dos pais. Mas nesta noite, Deus está falando na sua palavra. A rispa, ela cuidou de cadáveres. E você não vai cuidar de cadáveres. Você está cuidando de filhos vivos que amanhã poderão ser bênção na mão do Senhor. Amém. Quem pode dizer amém em nome de Jesus, irmão? Amém. Bote um pau na sua mão, meu irmão. Claro que é no sentido figurado. Glória a Deus. Mas se for preciso, uma tabiquinha não faz mal. Glória a Deus. Né? Meus amados irmãos, quando hoje eu lendo essa passagem, a irmã Vaninha lembrou que quando meus meninos eram adolescentes, aí eu me lembro dessa história. Lá em São Miguel tem um banquinho de cimento ao lado da igreja, no corredor da igreja, e a irmã Vaninha viu um movimento diferente lá em casa. Aí, mãe é mãe, né? Glória a Deus. Eu nem liguei, nem vi nada, glória a Deus. Mas a irmã Vaninha viu, aí foi lá saber o que era. Quando chegou lá, tinha uma moçotazinha, glória a Deus, com um shortzinho bem curtinho, glória a Deus, de frente única. Aí ela disse: minha filha, o que é que você quer? Disse: eu vim, estou esperando seu filho. Aí a irmã Vaninha pegou o pau e disse: desapareça daqui. Não foi politicamente correto. Foi grosseira, né, irmão? Daqui eu não tenho filho para namorar com incrédulo, nem com crente que ele não tem idade para namorar. Pode desaparecer daqui. Você quer aceitar Jesus? Quero não. Então suma. Glória a Jesus. E o seu Gunaberto, glória, ficou valente. Glória a Jesus. Cadê? Está por aqui. Ele ouviu essa história hoje, glória a Deus. Meus amados irmãos, ficou valente porque a pretensa namoradinha chegou, mas é nada, quase nua, incrédula, arriscado ser de um lado de cachaça, arriscado ser quem sabe lá de onde. Pois pegue a vassoura, pegue o pau e diga: aqui não, você não vai, hiena. A Vaninha disse que era uma hiena, glória a Deus. Você não vai devorar meu filho. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós não podemos permitir que as hienas, nós não podemos permitir, irmão, com esse mundo pós-moderno, que as drogas, que as aves de rapina das drogas, do ateísmo, glória a Deus para sempre, as faculdades, elas têm aves de rapina que querem rasgar seu filho com o ateísmo, com o comunismo, revoltando contra os pais, revoltando contra a igreja, revoltando contra os pastores. Mas você tem percepção de Deus, você nota qualquer diferença, você nota qualquer mudança, e você tem uma vassoura, você tem um pau chamado oração, chamado doutrina, chamado conselho, chamado orientação. E com a ajuda de Deus, nem as aves do dia e nem os animais noturnos, eles não vão destruir o fruto do seu ventre. Aleluia, glória a Deus. Não aceite, meu irmão. Faça como Joquebed, irmãos amados, quando Moisés, ela criou Moisés até ele ser desmamado, glória a Deus. E os irmãos sabem que, segundo a ciência da psicologia, diz que o caráter da criança, ele é formado até os 7 anos de idade.
Quando Moisés foi levado para a casa de Faraó, Deus, através de Joquebede, já tinha formado o caráter de Moisés. Por isso que quando ele cresceu, ele foi visitar o seu povo. Porque ele sabia das suas origens, ele sabia do Deus de Abraão, ele sabia do Deus de Isaac. Ele foi para o palácio de Faraó, novos valores, novos conceitos, novos deuses, mas nada daquilo entrou em Moisés, porque Joquebede já tinha preparado. Você está lembrado de Ana, irmão? Ana foi a mãe de quem, irmão? Samuel, irmão. Olha, irmão, ela prometeu a Deus o filho para colocá-lo no templo, para ele servir no templo, porque ele era levita, ele era da tribo dos levitas. E, meus amados irmãos, o lugar menos indicado para criar uma criança e adolescente naqueles dias era o tabernáculo de Siló. Porque quem eram os sacerdotes lá? Quem eram os sacerdotes, irmãos? Eli, cego, sem visão espiritual e sem visão física. E quem era que mandava no pedaço? Ofni e Finés, 2 devassos. A Bíblia diz que eles não conheciam a quem, meus amados irmãos? Ao Senhor. Pintavam miséria, pintavam desgraça. E por que Samuel não se corrompeu? Porque Samuel, como criança, como adolescente, como jovem, criou-se no meio daquela corrupção e não se corrompeu? Por causa de Ana. Aleluia. Ana criou ele até desmamar, aleluia. E todo ano Ana ia para o tabernáculo em Siló. A Bíblia diz que ela levava uma túnica anualmente. À medida que o menino ia crescendo, ela ia levando uma túnica nova. Mas aquela túnica não era somente uma túnica física, ela levava também a doutrina, ela levava também a palavra, ela levava, aleluia, a palavra de Deus para Samuel. E Samuel, as hienas não devoraram. Ali tinha prostituta naquele santuário, ali tinha corrupção financeira naquele santuário, ali toda desgraça tinha, mas Samuel foi profeta diante de Deus e de Israel. Amém, a influência de quem? Quem foi? Quem foi a influência? Ana, bendito seja Deus para sempre, irmão. Então a mãe, ela tem essa vara de afugentar tudo que é de hiena, tudo que é de chacal, tudo que é de abutre, pelo poder de Deus, pelo poder da oração, pelo poder da seriedade, pelo poder da autoridade. Com a graça de Deus, você vai afugentar tudo que não presta, tudo que é imundo. Louvado seja Deus para sempre e eternamente, meus amados irmãos. Nós vemos também Eunice, nós vemos também Eloide. Quem foi que elas formaram? Quem foi que elas afugentaram as hienas e os chacais e os abutres? Quem foi? De quem? Qual foi o jovem? Timóteo, irmão. A Bíblia diz que Paulo descobriu o segredo. Diz: foi a tua avó Loide e foi a tua mãe Eunice. Foram elas que formaram o teu caráter. Foram elas que afugentaram as hienas e os chacais e os abutres. E hoje, Timóteo, você é um jovem valoroso. Você vai me suceder na obra. Você vai me suceder quando eu morrer. Então, meu irmão, esta palavra de Deus que eu deixo para as mães, deixo para todos nós, pais e mães, mas especificamente para as mães. Peça a Deus um bastão. Peça a Deus uma vara. Peça a Deus para você afugentar toda sorte do que não presta. Pastor, mas o meu filho, pastor, está perdido. Meu filho, pastor, minha filha está perdida. Eu não consegui, eu fracassei. Não, mas você ainda tem uma vara, a vara da oração. Você ainda tem um bastão, você ainda tem uma vassoura, a vassoura, um cabo de vassoura. Você ainda tem alguma coisa, é a oração, o jejum. Não há nada que a oração e o jejum não mova a mão de Deus. Então, irmãos, que Deus abençoe. Amém, glória. Que Deus ajude vocês, que Deus ajude os pais, que Deus ajude as mães, para que nós não deixemos nem as aves de rapina e nem os animais noturnos destruírem as nossas famílias. Quem acredita que Deus nos dará essa vara de afugentar? Levante a mão e diga amém em nome de Jesus. Vamos ficar de pé em nome do Senhor, irmãos. Glória a Deus.